Eu vou acessar aqui a minha pasta onde se encontram os fontes da aplicação cliente do ponto eletrônico. E nessa pasta, aqui, ponto eletrônico, eu tenho um arquivo chamado layout.doc. Né? O nome do arquivo é layout. Tá? É um arquivo do Word. Esse arquivo ele tem exatamente o layout esperado para gerar o espelho de ponto do ponto eletrônico. Ok? Nós temos aqui empregado, aí nós temos uma tag empregador, nós temos uma tag empregador. Endereço, uma tag endereço. Empregado, uma tag empregado. Admissão, uma tag admissão. Relatório emitido em e a tag emitido em. Período, uma tag período. Daí eu tenho as minhas tabelas e dentro das minhas tabelas eu não possuo tag nenhuma. E nós vamos compreender, né, por que eu não possuo tags aqui dentro da minha tabela. Eu vou inserir as tags de forma dinâmica e substituir os valores dessas tags através do código feito no Delphi, tá? Deixa eu fechar então isso aqui. Eu já estou aqui com o meu servidor rodando. E aqui a minha aplicação do ponto eletrônico. Essa é a minha janela do espelho. Né? Primeiramente, os colaboradores da empresa eles são carregados nessa grid. Ao selecionar um colaborador, eu vou selecionar aqui o mês-ano. Tá? Vou consultar os dados armazenados. Os dados vão aparecer aqui. E eu vou selecionar a opção gerar espelho no Word. Vamos ver isso primeiro funcionando. E depois eu vou explicar o código-fonte. Então vou pressionar aqui consulta. Eu tenho apenas esse colaborador. Vou puxar o mês de janeiro de 2012. Consultei os dados. Veja que eu tenho aqui dois dados que possuem marcações, dois registros com marcações. E eu tenho duas classificações que não têm marcações. Uma é uma falta não abonada e uma é uma falta abonada, né, que o supervisor ele inseriu a partir aqui do classificar dia, tá? Ok, então vou clicar em gerar espelho no Word para a gente ver funcionando. E pronto, ele já fez, né? Pegou aqui, olha, os dados do empregador, o endereço, o PIS e o nome do empregado, data de admissão e a data de emissão desse relatório. Ele pegou os 3 horários que estão aí vinculados ao empregado, colocou o período aqui do relatório, né, 1º de janeiro a 31 de janeiro, no caso esse aqui é o período de fechamento da folha, e aqui ele colocou as marcações, né, eu tenho apenas duas marcações, referentes aí ao dia 11 e ao dia 12, dia 11 e dia 12, tá? Os horários das marcações, deixa eu aumentar um pouquinho aqui o zoom, aí está, os horários das marcações, com as entradas e as saídas, né? Sendo que nesse segundo aqui, olha, o horário de 18 horas, na verdade ele foi incluído, né? E o motivo é que o colaborador ele esqueceu de registrar esse horário aí, tá? Muito bem. Isso aqui, né, eu fiz aparecendo assim um relatório ou o documento do Word para que você visse funcionando. Mas o ideal é que o Word nem aparecesse, né, e no final das contas o relatório já fosse impresso. Tá? É possível fazer isso sem dúvida alguma. Ele já salvou o arquivo como espelho ponto com a data e a hora em que ele foi criado. Aqui está. Tá? O arquivo é esse daqui. Tá? Então vamos fechar aqui o arquivo. Fechado. Vamos sair do sistema e vamos analisar o código-fonte
aqui do Word, dessa action gerar para o Word, tá? Essas variáveis aqui, né, códigos horários, campo atual, data inicial e data final e houve tratamento, elas são variáveis que eu vou precisar para pegar os dados necessários para gerar esse relatório, tá? As variáveis WinWord, Docs, Doc, Tabs e Tab são as variáveis que eu vou utilizar para manipular os dados ou o documento do Word, né? Para manipular o documento do Word, tá? Muito bem, então, a primeira coisa que eu faço é testar se o cliente dataset vinculado a esse grid, que é o ponto fechamento jornada, né? Eu tenho também essa tabelinha aí, tá? A tabela de fechamento jornada, onde eu tenho aqui o fechamento da jornada de todos os colaboradores da empresa, certo? Perfeito, então eu vou testar se ele está vazio, né? Se ele não tiver vazio, né? Se esse cliente dataset ponto fechamento jornada não tiver vazio, então eu procedo com a impressão do relatório. E caso ele esteja vazio, eu vou informar para o usuário que não existem dados para serem impressos, né? Então, para que esse relatório ele seja gerado, primeiramente o usuário ele vai ter que consultar os dados armazenados de determinado mês, tá? Ok, e se houver dados, né? Daí o relatório ele será impresso. Então aqui, olha, o WinWord, que é uma variável do tipo variante, eu vou instanciar aqui, vou criar uma instância do Word nesse momento, tá? Create OLE Object Word.application. Para eu utilizar isso daqui, eu preciso de uma unit específica, que é a unit com obj, tá? Então não esqueça de utilizar essa unit quando você for trabalhar aí enviando dados para o Word. Daí eu já ponho aqui, olha, WinWord visible, igual a true. Ou seja, o Word ele vai aparecer para o usuário. Se você for enviar o relatório diretamente para a impressora, você põe um false aqui e o Word ele não vai aparecer. Docs, eu pego aí o WinWord.documents para eu poder manipular os documentos do Word. E em Doc, através do Docs, né, eu chamo o comando Open. Então eu vou abrir aqui um arquivo e esse arquivo ele vai ser representado pela variável doc, tá? Esse documento, né? E o arquivo que eu vou abrir é o layout ponto do tipo doc, tá? Vou abrir esse arquivo aqui e é nesse arquivo que eu vou fazer todo o meu tratamento. Primeiramente o tratamento do cabeçalho. Vamos abrir aqui o arquivo layout ponto para nós acompanharmos. Olha. Então, em doc, que é o meu documento, eu vou pegar o conteúdo dele, vou chamar o comando find, daí eu vou pesquisar por um texto, find text, eu quero o texto empregador, que é essa tag aqui, ó. E eu vou substituir, né, utilizando aí o replace with, por seção empresa.razão social. Tá? Então, em empregador, eu vou colocar aí os dados da empresa. Logo depois, eu faço a mesma coisa com o endereço, pegando aí, no caso aqui, apenas o logradouro da empresa. Em empregado, eu pego o PIS do objeto VO, que é do tipo colaborador VO, e o nome, tá? E o nome desse colaborador. Por que isso? Porque a regra, né, lá em documentação, se você observar aqui na portaria 1510, a regra pede para eu colocar o PIS e o nome do empregado, tá? Por isso nós estamos fazendo dessa forma aí. A admissão eu pego a data de admissão do colaborador, emitido em
eu pego a data atual e período, né, que no nosso relatório é esse carinha aqui, ó. Eu estou pegando o primeiro dia, concatenando com o mês e o ano que foram informados aqui em edit mês-ano, daí eu chamo a função último dia do mês, né, passando uma data aqui desse calendário, porque quando eu seto aqui o mês, eu travo a data desse calendário. A data mínima é o primeiro dia do mês, a data máxima é o último dia desse mês. Então eu pego a data mínima desse calendário, o último dia dessa data mínima, tá certo? Barra edit mêsano.teste, né? E aqui poderia ser até diferente, né? No lugar de eu pegar o último dia da data mínima desse calendário, eu poderia pegar diretamente a data máxima do calendário, já que eu seto isso logo após ter identificado o mês-ano aqui. Tranquilo? Então, analisando o código, né, sempre tem alguma coisa para ser melhorada. Tá? Então, aqui eu evitaria de chamar essa função último dia mês, né, e pegaria diretamente o calendário.maxdate. Tá? Vou deixar esse teste aí para você fazer essa alteração. Logo após isso, eu pego os dados da escala e da turma do colaborador selecionado. Como eu mencionei para você na aula, no vídeo anterior, para eu chegar nos horários do colaborador, eu preciso saber qual é a turma desse colaborador. Lá na tabela colaborador, eu tenho o código da turma. Não existe um vínculo entre ponto turma e colaborador, tá? Mas lá eu tenho um campo chamado código turma ponto, onde eu guardo esse código aqui. Através desse código, eu sei qual é a turma do colaborador, mas eu ainda não sei quais são os horários dele. Eu tenho que subir através da turma lá na escala. Chegando na escala, ponto escala, aí sim, eu tenho o código do horário em cada dia, né? Então, no domingo, eu tenho o código do domingo é o 3, o da segunda é o 1. Perfeito, então eu tenho o código do horário aqui da segunda. Mas quais são os horários da segunda? Eu tenho que subir na tabela ponto horário. Aí sim, finalmente, eu sei que o código do horário da segunda é 001. Esse é um horário comercial. Aqui eu tenho a carga horária e as entradas e saídas desse horário aí. Tá? Então eu tenho que manipular todas as tabelas para saber quais são os horários daquele colaborador. Para facilitar a minha vida, eu criei aqui uma view chamada view.escalaturma. O que é que essa view ela vai me informar? Ela vai me informar quais são as turmas existentes no sistema. Só que ela já traz para mim aqui o código, ela vai me informar as escalas que existem no sistema, só que ela já traz para mim aqui o código da turma. Então, no lugar de eu fazer um join, né, uma consulta com o join, para pegar aí primeiramente a turma e depois a escala, eu teria que pegar primeiramente a turma e a partir da turma pegar a escala, eu vou direto nessa view, tá? View.escalaturma, porque aqui eu tenho o código da turma e já tenho todos os dados da escala, ok? Então, feito isso, olha, eu carrego os dados dessa view em cds.escalaturma, que é esse cliente dataset aqui, ó. Tá? Ele tem os campos daquela view, ok? Olha qual é a consulta que eu vou fazer. Código da turma, eu pego o campo código turma ponto do meu objeto VO, que é do tipo colaborador VO, tá? Perfeito. Então ele vai carregar aí os dados da turma e da escala desse colaborador, ok? Depois que eu fizer isso, eu já vou posicionar o cursor dentro da tabela de horários. Como é que eu vou fazer isso? Quando o documento ele é aberto, o cursor ele vai estar aqui, ó, nessa posição, tá?
Então vou fazer um laço aqui de 1 até 12 e vou pedir para o cursor se movimentar para baixo, ok? 12 vezes. 12. Aí está. Nesse momento o cursor ele se encontra aí. Bem aqui, ó. Tá? Então eu chamo a tecla Home. Chamo a tecla Home e o cursor ele vem aqui para o início da linha. Depois disso eu movimento mais 2 vezes para baixo. 1, 2 e pronto. Ele se encontra dentro dessa minha primeira tabela. Existem outras formas de escrever diretamente dentro das tabelas, tá? Mas essa aqui é uma forma bem intuitiva, né? Porque você sabe exatamente o que está acontecendo, né? Você vai manipulando aí o cursor, vai colocando ele onde você desejar.